Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 20 de julho de 2011, quarta-feira. O verbete é o 1996. 4 páginas, 41 elogias e 12 máximos. O tema é dupla contraposta. A especialidade é a duplologia. A definição. A dupla contraposta é o casal, o par ou associação de duas pessoas de temperamentos opostos, com o propósito de constituir a condição da dupla evolutiva. Os holopenseiros pessoais contrastantes. A antipodia como solução evolutiva ou recurso terapêutico. O desafio da condição da dupla evolutiva. As consciências contrapostas. O isolamento patológico a dois. Os contextos compostos, contrapostos. A complexificação simplificada e a complexificação confusa. A reação para procedencial dos parceiros da dupla evolutiva. A de-encapsulação dos componentes da dupla evolutiva. O cotejo entre fichas evolutivas. Na argumentologia tem a caracterologia com 10 caracteres dos duplistas das duplas contrapostas numa tabela. De um lado, duplista feminino e do outro, duplista masculino. Na remissiologia, nós destacamos entre os 15, amizade interativa, amor doador, companhia eletiva, díptico evolutivo, duplismo libertário. Frase enfática. A condição da dupla contraposta é condição sociológica das mais lamentáveis ou lastimáveis, principalmente quando se presenciam os sacrifícios permanentes da consciência fraterna e concessiva do casal. Você já pesquisou a condição sociológica da dupla contraposta? Tal estado constrangedor de vivência envolve você de algum modo? Nós estamos falando aqui que, nesse caso, pode haver constrangimento. Estamos chamando atenção mais para isso, mas colocando o verbete de modo neutro. Agora, para chamar atenção, porque às vezes eu já vi casal que deu certo, mas é sempre exceção. Tem que haver um percentual muito grande de empatia para que um casal saia bem. Quando a contraposição é muito forte, é difícil. Por exemplo, não pode passar de 51%. Se chegar a 51% é um problema. Porque sempre fica uma pessoa que está dominando a outra. Por isso que eu coloquei na tabela aqui o homem dominando a mulher. Entende? Pois é. Mas o número 8, serenona com cosréu ressomada. Pois é, a serenona e a cosréu ressomada. Isso aí certo. É positivo, por isso que é o neutro. Isso botou neutro. Isso aí é um caso. É um dos únicos casos. Por exemplo, vocês comigo aqui com esse trabalho, do ponto de vista grupal, vocês são os bons. Estão me ajudando, têm paciência comigo. Eu estava vendo, por exemplo, vocês estudando a verbetografia hoje, não é fácil. Mega pensene e trivocabular. Ninguém nunca tinha falado disso. Eu criei isso tudo, enchi a cabeça de vocês de problema. Mas veja, ajuda, não? Ajuda na logicidade, racionalidade, ponderação, discernimento. Comunicológico, é um processo comunicológico. Quer dizer, terrível. De modo que também vocês não podem estar reclamando. Eu cheguei lá, estava lá, mega pensando em vocabulário. Depois eu ouvi a Nara falando da história e tal. Do livro, né, do manual. É pena que o DVD está esgotado, porque aquele DVD é uma preciosidade. O livro está esgotado? Não, o livro não, o DVD. Ah, sei. O DVD é uma preciosidade também, mas está esgotado. Já voltou? Não, ainda não. Avisa aos teletertulianos, se é que estão me ouvindo aí, teletertuliano. A web-mail das perguntas da tertúlia está fora do ar. A equipe técnica está trabalhando para o seu restabelecimento. Favor não enviar pergunta até informarmos que voltou a funcionar normalmente.
Teletertuliano, não envie pergunta até que a gente informe que o negócio, o serviço, o trabalho, a operação esteja no ar. Isso deve chamar a atenção. Karma, Grupo Karma, tem que esperar um pouco. É uma dupla contraposta, mas... Agora aqui é o seguinte, contra-aposta. Aposta, entende? Vou fazer uma contra-aposta nessa aposta que vocês estão fazendo. Mas tem disso tudo. Se a gente ver. Eu quero dizer para vocês que depois de amanhã estarei aqui às 8 horas da manhã e já tem, ao que tudo consta, mais de 300 pessoas. Hein? Como é que vocês saem dessa? Vocês falaram que não via ninguém? Como é que fica? Está dando trabalho? Não, eu que estou falando. Sempre na última. Mas não falaram, não. Desde o início vocês acharam que viriam pelo menos as 300. Agora eu não sei quantos são. Você está sabendo aí quantos são? Sabe? Você, o Cris, sabe? Não, eu sei que 300 eu já sei que já me falaram. Eu quero saber o número exato. De modo que está dando um trabalho enorme de grampeação. Outra coisa, eu cheguei lá hoje, antes das 8, está aquele monte de gente trabalhando. Eu falei, vem cá, vocês dormiram aqui? Foi assim, negócio sério. Agora, é bom a gente dar trabalho. Quando é assim, é bom, né? Esses 3 verbetes que o senhor vai dar no curso de sexta-feira vão fazer parte da contagem? Vão o quê? Vão o quê? Esses 3 verbetes vão fazer parte da contagem. É lógico. Vão Então, aumentar 3. O terceiro, então, vai ser o 2000. Se a gente não fizer, embaraça tudo. É porque o 2000 vai ser no curso. Hein? O 2000 vai ser no curso. O último verbete do curso. Você acha que é? Acha não, Realmente é. Vai dar o 2000. O último verbete do curso. Vou preencher com 2000. Como é que isso aqui não vale nada, né? O verbete Só 2000. eu lá, segundo o Everton, eu tenho mais 100 para colocar aqui dentro. Só do meu lado. E o de vocês? Agora vem mais 18? Não, ok. Estou de acordo. Não. Eu não deu conta. Rosa, não, é para a Rosa ali, ó. É para a Repete, Rosa, por favor. Rosa, é com você. Repete que eu não entendi. Sabe, ela está no lugar das vestes. É por causa disso. Repete o quê? O negócio aí do DVD que está em falta. O DVD que está em falta é o do curso Mega PCN Trivocabular. Você assistiu esse curso? Assisti, nem Gente, sabia que tinha. mas Então, como é que vocês fazem uma demanda? Eles falam, tem um nome para isso. A demanda reprimida. 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 Como é que vocês deixam uma demanda reprimida sobre os processos de verbete? Tem uma notícia nova aqui, ó. O YouTube tem para baixar o verbete. Tem para baixar o curso. O YouTube. Não, mas o processo eu preciso ver se funciona lá na hora. Eu prefiro o meu DVD. Agora, ó, melhor do que ter o DVD, demanda né? reprimida de verbete é uma vergonha. Estão me desrespeitando. Por que estão? Eu chego aqui, dou um verbete gratuito. Eles têm que fazer para a turma que quer. Chego, procura e não tem. Agora, eu tenho que falar isso com editários? Não, né? Com quem é, né? É com editários? Diz que faz. Tem alguém da editários aí? Não, eu. É você, é ele mesmo. Vem cá, o que há? O senhor, olha lá, hein? Senão eu tiro o seu tênis. Até o adulto. Você sabe que o tênis é que dá a força para ele, é o Shazam. Se tirar o tênis, ele perde a força. Eu vou ver lá para fazer, então. Dá uma... Não, olha isso aí. Demanda reprimida. Você entende filosofia de economia, você estudou economia. É lógico. Demanda reprimida. Como é que você permite uma coisa dessa? Eu estou envergonhado por você. Estou envergonhado por você. É coisa lá dos países comunistas, lá, que tinha muita demanda reprimida. Demanda reprimida. É caso muito sério isso no século XX e no século XXI. A demanda reprimida. Não, mas o Daniel está lá assistindo, ele vai tomar providência, mas eu vou falar com eles também.
Agora, hoje a gente pode falar à vontade dos teletertulianos, porque eles não podem se comunicar. Mas estão ouvindo tudo, hein? Cuidado, hein? Pode fazer pergunta agora, Wanda? Aqui, tem alguém aqui na frente, você sabe, é a deusa Minerva. É uma curiosidade. A deusa Porque Minerva. eu queria entender assim, qual é o objetivo da tabela do senhor colocar a mulher assim sempre no positivo e o homem como Que é o carrasco. que acontece mais. Quem é que apanha mais? É o homem da mulher ou a mulher do homem? Só me fala isso. Não, me fala. Não, deve. Não, me diga. Me diga. É um processo factual. Ou, se você quiser dividir a Cristo aqui, é um processo fático. Valdo, aqui Tá na certo? tabela, as mulheres Aqui, totalmente errado, hein? Fala bem. Como é que é? os homens são homem tudo vilão e as mulheres Algum são homem tias. aí quer reclamar da tabela? Não, eu estou reclamando. Como é que é? Eu nunca Quem é reclamo que quer de reclamar nada. da Aqui tabela? está protegendo Tem as alguém? mulheres. É você? Não, eu só ia referendar a rosa matemática. Em termos de amostragem populacional, os homens que imperam, sobreimperam e oprimem, né? Pois é. Aqui, o homem está sempre na frente numa série de coisas com a mulher. Dessa vez eles estão na frente numa coisa que é negativa. Você não acha que é uma coisa positiva colocar isso na enciclopédia? E outra coisa, isso aqui eu acho que está um pouquinho assim irrespondível. O que você acha? Faltou Incontestável. Eu O sugiro que vocês acham? uma aqui, Valdo. Eu vou arranjar inconcurso, indiscutível. O que mais? Tem mais coisa para fazer? Não, vocês viram bem o que é? Chapeuzinho Vermelho e o Lobo Mau. Já começa no folclore, presta atenção. Já começa no folclore. Professor, Heroína e vilão. Mulher concessiva e homo tirânico. Na mulher concessiva aí tem uma coisa que eu preciso esclarecer, que é contra a mulher. Quem é que é mais da prostituição e do lenocínio? É o homem ou a mulher? É a mulher. Então veja, aí ó, já começou a equilibrar. Começou a equilibrar. Agora aqui, patricinha e homem esquipático. Vocês sabem o que é esquipático? Para aqueles que não estão muito afeitos à palavra, não foi eu que fiz. Ela já existe há muito tempo. É a união de esquisito com antipático. Então isso aí é o máximo. Outro, patricinho homem esquipático. Poliana e espertalhão. Avaliando. Princesa e genocida. Santinha e cérebro. Não. Pois é. Serenona e com os réus ressomada. Hein? Na verdade, não está tão bom para a mulher assim, não, né? É bem Onde é que boboca tá para a ganhando? mulher. professor, O quê? Não, com certeza. É só Professor, 8. Gente, É eu só não 8, entendi tá o bom. que ele falou, você entendeu não? Que na 8, a serenona põe o homem no chinelo, no bolso. Sei, mas e daí? Mas está Sim, pondo mas- tudo aqui no chinelo, uma opção deles. Não, mas assim, refletindo bem Não, agora. não é no Sr. Valdo. chinelo, é na bota, ali é tênis. O do nosso amigo é tênis. Então, ouvindo mais assim as mulheres aqui, realmente não está muito bom está horrível. Agora, Só a aqui, ó. serenona que ficou bom. Virgem e algoz. Essa está terrível, né? Esse é o senhor? processo lá do Law e Order, que é que dá o processo de assédio. Vítima e assediador. Então tá, ou pobre coitado ou serenona. Mas Uma outra coisa, existe mais assediadoras ou mais assediadores? essa é uma pergunta que eu não sei responder. Aí é dose, hein? Eu não sei responder. Não, aí é dose. professor, Tem que ir com calma. Cuidado. Cuidado. Olha o raciocínio matemático dela. Se tem mais mulher no planeta, tem mais mulher assediadora. Santa é mais Se- homem. Santa é mais homem. professor, na letra A, se a consciência não tem sexo, como o senhor fala, e ela na vida passada, ela foi um homem, por exemplo, tirano, como está aqui, na outra vida ela vem como mulher, não vai ser aqui, tirana. ó.
Aqui tem uma expressão que eu uso que é o seguinte: todo mundo já foi todo mundo. Pois é. Pois é. Mas aí então, mas será que não tem também aqui um monte de mulher aí que é tirana e um monte de homem que é Pois é, consensível? não, mas o problema é esse. Estou pegando um Em caso. matéria de vítima e assediador tem que ir com calma, porque depende do contexto. Até porque, Isso aí professor, não é hoje em fácil. dia tem muita mulher que entrou na vida Não, mas executiva. escuta, mas em matéria de E tá com assediador, problema. sua proposta não vale. Matéria de assediador, por que não vale? Geralmente o que permanece dentro do processo da série X é que manda. É o temperamento. E o que prevalece mais, quase sempre, é o assediador homem. Também. Não é o temperamento que o senhor fala? Por quê? Agora eu te pergunto, você tem uma ideia? Eu tenho a ideia. Eu tenho uma hipótese. Por quê? Não é bem isso. A força bruta é o processo do homem, mas não é. É porque a mulher tem o problema da maternagem. A maternagem é doadora. Então, a maternagem vai totalmente contra o processo do assédio, da possessão e tudo mais. Muito embora está cheio de mulher que faz isso. Mas veja, a tendência não é acontecer. Então, em tese, não adianta falar. A mulher é mais vítima de assédio do que assediador. Não, eu estou falando no 3, que é a questão da tirania, né? A gente tem caso até de rainha. Não, a tirania doméstica é de homem, né? É o cérebro. É só ver essa semana o jornal da Band, ou se vocês quiserem, Brasil Gente da Band. Tem tudo lá. E outra coisa, é incrível o negócio, como é que os homens batem mulher. Agora, vocês viram aquilo que o pai estava abraçando o filho, eles acabaram com os dois que achou que eram homossexuais. Essa é terrível, cortaram a orelha do cara. Gente, tem umas coisas que estão acontecendo com os réus que estão batendo o recorde histórico. Precisava de ver essas bobagens. Coisa que eu nunca pensei. Por exemplo, um caso desse, eu não lembro de nada na minha vida de uma coisa dessa. Agora, como é que os homos estão sendo perseguidos, né? É incrível isso aí. Agora tem uma outra Agora, coisa. esse povo dividir para a cadeia para valer. Um engano desse divide ficar uma temporada. Fazer até piquete para falar do cara. É incrível isso. Agora, o cara vai falar, não, mas nós pensamos que o homossexual não interessa. O crime está aí. É aquilo que eu falo do mastermind. O que interessa é a intenção. Por exemplo, numa quadrilha, às vezes que é o mais importante é aquele que planejou todo o crime. Não é o que atuou. Isso é seríssimo. É o processo da liderança. Agora, a liderança é justamente a intenção, é o que pensa. Negócio seríssimo isso aí. Eu estava olhando lá o homem, essa orelha dele aqui, tudo cortada. Terrível isso. O pai encontrou com o filho, abraçou, gente. Como é que vai ficar isso? Como é que fica? Daqui a pouco é preciso ter cuidado, né? A gente encontrar com... Opa, fica para lá. Não me abraça. Como é que fica? Uma loucura isso tudo. Agora, veja, isso aí já é um cúmulo das conselhos. Sabe de pegar, eu ainda não fiz o levantamento disso, essas sutilezas das loucuras das conselhos. Isso aí não tem no meu livro. Isso aconteceu onde, Valdo? Aqui. Isso aconteceu onde, desse caso do pai? Foi de anteontem para ontem. Mas onde foi? Acho que foi interior de São Paulo. Onde? Que lugar? Foi São Paulo, interior. Cidade do interior. Gente, é uma coisa para se pensar. É terrível isso. Essa aí é terrível. Agora, era o caso de perguntar se o homem ou o filho são héteros. Só para... Não, é lógico para registrar, né? E comentar. Então eles chegaram e falaram, eu não vi eles falando. Na matéria que eu vi, as namoradas deles tinham ido no banheiro. Ah, sei. Então as namoradas deles tinham ido no banheiro. Então vai ter uma autoculpa danada. Vai ter autoculpa nas mulheres.
Se a gente tivesse lá, não teria acontecido isso. Tem hora que é preciso pegar a mulher pelo cabelo. Às vezes é o jeito para salvar a situação. Professor, aqui no Vivian, você poderia aprofundar na patologia a antipodia como solução evolutiva ou recurso terapêutico? Deixa eu ver onde é que está aqui. Na patologia, na primeira linha. A antipodia como solução evolutiva ou recurso terapêutico. Aí, no caso, é o seguinte: uma pessoa, por exemplo, que dentro da experiência multimilenar dela, encontra com a outra, tem alguma afinidade, mas uma seguiu um caminho, a outra seguiu a outra. Quando elas encontram, pode haver o processo, que isso aí é a amizade dos opostos, etc. Tal. Aqui eu tenho uma listagem disso. Então, é uma solução evolutiva e é também um recurso terapêutico. Bom, pode ajudar muito isso aí. Uhum. Eu já vi casos que deu certo. Então, a hora que você vai falar que os dois bicudos não se beijam, isso é relativo. Por quê? Existe casal que um é de um jeito e outro é do outro. Agora, é lógico, tem que fazer uma concessão maior num caso desse. Mas o que mais você falou? Porque na realidade são perguntas de uma tertuliana, né? Então, ela quer que aprofunde também a questão da frase enfática. E ela está perguntando, na realidade, o seguinte: qual o limite para com sim fraterna e concessiva suportar uma condição de sacrifício permanente e quando a outra parte não aceita ajuda? É a hora que aquilo prejudica a muita gente. Nessa hora a pessoa tem que tomar atitude. Por exemplo, se tem filhos no meio e aquilo estão sendo prejudicados, tem que observar isso aí. Uhum. Agora, o problema todo é o seguinte: se há uma estagnação de uma consciência, do ponto de vista evolutivo, já está errado. Seja o que for. A estagnação já é regresso, regressão. Já é ir para trás, é regressivo, não é bom. E qual seria a finalidade, por exemplo, de uma dupla evolutiva de curta duração? De uma dupla evolutiva de quê que você está falando? De curta duração. De curta? É. Aí, olha, às vezes tem. Por exemplo, eu já vi um caso que a pessoa gostava muito do outro e ele estava para morrer. Então eles se casaram antes. Fizeram uma dupla evolutiva antes de morrer. Tem muito caso assim na história. Tudo. Às vezes é necessário para a pessoa se sentir bem. Dizem que o Hitler se casou com a Eva Braun antes de suicidar. Tem disso tudo. Tem gente que acha que vai planificar, entende? Vai ficar realizada a vida dele. Então, se examinar, né? Mas tem casos que às vezes dá certo, eu já vi. E outra coisa, às vezes é preciso fazer uma dupla seriamente, até do ponto de vista legal, de matrimônio, tudo isso, divide a herança. Antes da pessoa morrer, ela saiu da UTI, mas está bem. Então aí é preciso tomar alguma atitude. Tudo isso também eu já vi acontecer. Às vezes é preciso. E sempre é melhor resolver o caso enquanto a pessoa está respirando por aqui. Porque senão depois cria muito problema, né? Em matéria de herança, testamento. Ok, obrigado. A patologia, a quarta linha, para aprofundar, né? A complexificação simplificada. E a complexificação confusa. Agora, por exemplo, nós temos que lembrar o seguinte: a dupla contraposta é uma complexificação. Não é um processo simples. É um processo de exceção. Então vamos entender bem. Agora, ela pode ser simplificada quando se harmonizam mais, ou um dos duplistas cede. E ela é confusa. É a hora que cria problema, que não houve resolução do processo. Então ela está sem solução. Aí é preciso estudar, né? Mas
quando você usou a simplificada, principalmente... Eu acabei de ver um negócio interessantíssimo aqui. Raramente a gente vê. Lá em São Paulo eu via muito. Impressionante. Eu não sei se eu posso falar agora, não. Tem que esperar mais um pouco. Vamos esperar chegar mais gente, eu vou falar para vocês. Negócio impressionante. Matéria de evidência, a energia. Agora, isso foi só eu, essa energia é minha. É que o processo, eu vi muito do lado de lá. Mas tem que esperar mais gente, porque senão vai criar problema. Vocês me lembram? Se eu não falar, vai ter Deixa vir mais gente. Aqui. Deixa vir mais gente. Agora ainda não é nem 1 hora. Lá para 1h30, você me fala, porque aí já deve ter mais gente aqui. Valdo, para completar, a simplificada, quer dizer, você quis dizer que existe uma complexificação e nessa complexificação é bem sucedida. É isso que eu entendi. É isso. Na simplificada. Então tem a complexificação, que é a dupla contraposta correta, e tem a outra que não é. Entendeu como é que é? Essa confusa é quando ela cria problema, em vez de ajudar. Então tem que ir com calma. Tem que ver isso com calminha. Bom, aqui no ar. Ontem no Verbetrografia, a gente comentou sobre o mito que os opostos se atraem. Isso. Poderia ser também colocado aqui, né? Não, mas aí já tem muita coisa nesse sentido. É só procurar que você vai ver. Tem muita coisa aqui. Eu preciso ver onde é que está. Mas tem. Tem locais aqui que nós estamos falando disso. Entende? Tem que ver onde é que está. Aqui tem muita coisa que vale a pena ver. Olha aqui, vou ler só para você. Legislogia. Lei da empatia, lei do maior esforço, lei da interdependência consciencial, lei da grupalidade, as leis básicas da evolução, as leis da proexologia, a lei da interassistencialidade, a lei da inseparabilidade grupo-kármica, a lei da afinidade interconsciencial, a lei de causa e efeito, a lei de atração entre os opostos ou a lei da afinidade dos contrários. Só para te chatear, está falando os dois. Agora, uma coisa séria que vale a pena a pessoa pensar aqui nessa história é a lei da afinidade interconsciencial. Que essa não tem jeito de fugir. Quando há afinidade mesmo, porque ninguém é gêmeo do outro, você está entendendo? Não existe identidade absoluta. As almas gêmeas não existem. Então, todo mundo tem uma diferença. Mas essa lei da afinidade interconsciencial, ela, vamos dizer, singulariza o processo. Aquilo fica singular, diferente. É uma parte daquela personalidade, daquele micro-universo consciencial que abala o outro. Ao mesmo tempo que ele tem outra parte que abala reciprocamente. Então, é uma mutualidade. É isso aí que dá as duas coisas que nós estamos falando aqui. Atração entre os opostos e lei da afinidade dos contrários. Você entendeu isso? Entendi. É que eu achei que talvez a desconstrução desse mito ficaria mais clara, entendeu? Na hora da Mas agora você veja que eu estou falando de lei, eu não estou falando de mito mais. O negócio aqui não é isso. Agora, o que eu falo, mito, a desmitificação a dois do mito das almas gêmeas. Você está entendendo? Isso aí eu preciso de ver. Desmitificação. Professor, sim. Aqui no ar, eu só queria que o senhor expandisse um pouco mais aquele antipodia que o senhor falou agora há pouco, que está no fatologia, que não ficou claro. O senhor falou que eles se encontram e ali é uma solução terapêutica? Eu não entendi. Solução terapêutica. Mas isso não é um planejamento, não é feito... Aqui, eu já vi muito caso disso. Presta atenção que o negócio é complexo. Se você não entender, você me pergunta. Haviam duas consciências, que são essas que vieram agora para o século XXI. Mas isso que eu estou falando faz só 18 séculos. Um
teve 3 filhos. O outro teve 3 filhos. Sabe? Naquela ocasião, um era homem, o outro era mulher. 3 filhos, 3 filhos. Viveram cada um do seu lado, não se encontraram mais. No século XXI, quando vem chegando, já aconteceu, já casaram, viveram, etc. Quando encontram e um tem 2 filhos, o outro tem 2 filhos. Mais ou menos a mesma coisa do passado. Há um processo entre eles. Vem uma empatia. Todos os 2 são viúvos. Então resolve casar. Eles não estão sabendo. Agora, há uma antipatia total. Que um está sempre interessado em milhões de coisas diferentes da outra. Está interessado. Mas os filhos são os mesmos. Você entendeu ou não? Pensa bem. E às vezes a vida faz só 18 séculos. Não, eu entendi. Tem uns casos que eu estive examinando que mais ou menos isso. Eu aqui estou só ficando a coisa mais simples, porque o negócio era mais complexo um pouco. Eu entendi. Quando você falou assim, eles se encontram, mas isso não é um acaso, isso tem um planejamento. Não, eu estou falando que se encontram porque sempre você se encontra nessa dimensão. Entendi. Tem esquina, tem passeio, tem encontro, desencontro. Entendi. Mas tem algo... A vida humana, quando você encontra, o que é que você vai? Quando você encontrou? O que é? Encararam nessa vida. Se confrontaram nessa vida. Tá certo? Você entendeu? Entendi. E professor Jarbas aqui, sabe que tem muitos filmes, assim, quando abordam essa questão afetiva, né, 2 pessoas, eles mostram que às vezes, assim, por um caso fortuito, os 2 estiveram bem próximos, passaram no aeroporto, aí só depois, sabe, no mesmo lugar comum, mas depois isso aí é que vai se encontrar. Tem de tudo, né? Mostra essa história toda. Eu falo aquela de aeroporto também, mas só filme, eu também já falei. Os 2 que brigaram, que depois fizeram as pazes e se juntaram. Voltam ao aeroporto para melhorar, para tirar aquela energia negativa que eles deixaram lá. Isso é seríssimo. Então aí o negócio já avançou tudo, está lá na frente. Um filme recente que aborda essa questão de encontros e desencontros da dupla é Os Senhores do Destino, com Matt Damon. Não. Tava tem um passando... que é muito melhor do que esse. Aquele que a dona era para encontrar no Empire State Building. Aquele, meu chapéu, aqui, ó. Aqui, engoliu tudo, não adianta, não fala mais no assunto. Ô Loche. Esse aí é o clássico, ficou como clássico. Ô Loche, Agentes do Destino. Você vê que eu entendo o que Agentes do Destino. Eu conheço alguma coisa de filme, às vezes. Não, isso é o caso do... Você sabe da história da listagem dos melhores filmes, né? O Antônio chegou e me deu. Assim, Antônio, dos 100 filmes, eu conheço 78. Assim, mas como? 22 são infantis, você não vai me querer oferecer. Todos 78, quer dizer, eu conhecia tudo. Todos eles. Às vezes eu conheço. Agora, o cara vai fazer os melhores 100 filmes, é muito pouco, né? Tinha que fazer os melhores 10 mil filmes, aí eu teria problema. Mas 100? Maravaldo, aproveitando então aqui a palavra, na página 16, Fatologia, na 4ª linha de baixo para cima, ao final, as avaliações pré-ressomáticas dos potenciais duplistas. Aí é o problema de vocês, vai lá na PEX e estuda lá. Por isso que eu estou perguntando. Vai lá na PEX e estuda. Mas vamos supor que o Loche não estivesse aqui. É tirando o corpo fora. Não é tirando. As avaliações pré-ressomáticas dos potenciais duplistas. Então o problema todo é a fase do noivado. É a hora que um vai conversar com o outro. Mas então, como é que foi sua vida? E ela pergunta, e você? Como é que foi? E outra coisa, isso tem que ser num restaurante tranquilo, né? Tomando um suco, você está entendendo? De manga. Não, sim, mas... Tomando um suco de manga. Você está falando, ressomática lá. Está no extrafísico aí. Mas aí fala, na minha pré-ressomática... Ele fala, na minha pré-ressomática. Não, tudo bem, mas aí já está aqui. Mas está falando sobre o assunto. Ele sabe, é ele que tem que expor.
Ou você pensa que eu vou inventar um negócio? Não, não é isso. Ele é que tem que avaliar. E depois ela vai falar, pois é, mas eu acho que na minha pré-ressomática... Mas aqui, ó, quando você colocou aqui, né, dentro da própria fatologia, que a gente pode transcender para o processo da parafatologia. Pode, dados potenciais, você pode estudar tanto aqui quanto lá. Então, a respeito de hoje ou de ontem. Por exemplo, tem os intermissivistas agora que estão lá com sexo e tal. Como é que é feito esse trabalho? Porque pensa-se em diferentes potenciais, cenários, plano A, plano B, como é que é isso? Geralmente lá a pessoa já examinou, inclusive quando o negócio é sério, já foram na parapsicoteca, já fizeram um levantamento circunstanciado, e um já explicou para o outro o que o evoluciólogo falou para ele, mutuamente. Você está entendendo? Então, congraçaram tudo, não sobra mais nada. Esse é o noivado. Agora, extrafisicamente, existe um paranoivado nisso aí. Esse paranoivado, eles não chegam a falar nisso, mas é o problema do reencontro. E o problema, até André Luiz já escreveu sobre isso, eu mesmo recebi mensagem, coisa dele falando essas coisas. Então, aquele casal falou, nós vamos encontrar na esquina da rua tal, mais ou menos no ano tal, tá certo? E um reencarna numa família e o outro na outra. É a vida. E a ProEx também, uma parte não, estabelecida. E eles já estudaram isso aí, já ficou pequeno. O problema do reencontro, quando ele é sério mesmo, é terrível. Agora, você veja bem, extrafisicamente, essas consciências que já não pensam tanto mais em sexo, e o processo já transcendeu para a mega fraternidade, então, aonde elas vão, tem um monte de gente. E não tem nada de sexo. Não é um serralho, nem harém. Presta atenção. O negócio tudo é a mega fraternidade em bloco. Então, a hora então que eles vão estudar e que cai que uma daquelas pessoas do bloco, junto com a pessoa, deu, aí eles querem fazer o levantamento. Às vezes eu vi casos extrafisicamente, e é isso que André Luiz andou também escrevendo, mais ou menos isso, que o negócio estava no finzinho do período. Ah, mas por que a gente não encontrou? Mas tu tem sua razão, né? Eles não encontraram antes para poder estudar mais. Porque quanto mais estudasse, melhor. Mas não dava, porque o pai e a mãe já estavam se encontrando. Você está entendendo? Como é que fica? A fábrica já estava sendo montada. Entendeu? A linha de montagem da prole já estava endereçada. Vocês estão entendendo, né? Porque tudo é um processo de linha de montagem, de fábrica. Não, vocês vejam, eu faço piada disso a respeito da minha mãe e do meu pai, lá com um negócio meu, mas é um fato. Vocês não podem falar nada. Outra coisa, eu menino chego e falo uma coisa dessa, que menino que fala nisso? Quem é que está estudando uma coisa dessa? Que menino que pensa assim? Professor... Era uma loucura, né, meu negócio? Falar as verdades tudo para ele. Então você veja, estudo é o pré-ressomático. Hein, professor? Nessa linha de montagem tem até uma expressão, just in time. É tudo a hora. Mas agora não é só just in time, é just in place. Place, no local. O problema não é só o tempo. Nessa o negócio é o encontro. Aonde? Isso é que é um negócio sério, é o adonde. E nessas avaliações pré-ressomáticas é feito também todo um estudo de prospectiva, né? Os cenários que... Não, quando chega nisso, ele já tem muitas ideias. Agora o problema é rever o passado, aquilo que conecta, o que é bom. Então eles querem, vamos repetir isso. Nós não demos bem nessa, vamos dar um jeito nisso. Então, por exemplo, você lembra que tinha um pomar de laranja-lima? Vamos plantar laranja-lima. Uma coisa à toa. Ninguém vai pensar na coisa dessa. Serve como até retrocognitivo, né? Fator retrocognitivo. Né? Agora, tem gente que pensa assim, chega aqui e lembra de tudo. Agora, não sabe o que é. Eu, né, não. Ela não tem a raiz da lembrança. Você está entendendo? Ela lembra, mas não tem a raiz. O senhor falou há pouco que
quando as consciências elas não estão mais assim, muito ligadas no sexo, né, que elas já estão em outro nível, que é um grupo. E aí, de repente, dois decidem, não sei, assim, se encontram para fazer a formação de grupo. Todos eles aqui, todos os elementos daquele grupo... Vocês agora, na próxima intervenção, assim, você vai chegar lá, vai encontrar com 10 maridos e 10 esposas. Você. Ele vai encontrar com 10 maridos e 10 esposas. E por aí vai. Aí deixa eu perguntar. É inevitável. A hora que chega no nível desse, que você localizou, identificou, está sabendo de tudo, acabou. Não, professor Valdo. Não há mais dilema nem conflito. Não, eu sei. Até aí eu entendi. O que eu não sei se eu entendi o resto, que desse grupo saem novas duplas. Assim, todos eles têm afinidade, todos eles já foram marido, mulher e tal. O que decide? Não, o que faz às vezes não sai a dupla? Vão sair duplas, mas com outras pessoas fora daquele contexto. Então, para poder sim. fazer assistência. Agora eu entendi. Não, porque eu estava achando que a dupla Se você vai fazer dupla, nunca que pode esquecer de duas coisas: evolução e assistência. Como é que pode haver evolução sem assistência? Não, agora você vê alguma chance nisso? Não. Uma pessoa evoluir sem assistencialidade? Então acabou. Não, Só isso já especifica tudo aí, explicita tudo a respeito da dupla evolutiva, Sinvex, Greenvex, Invex e tudo mais, duplologia. O que é? O senhor acha possível, por exemplo, em determinado contexto, dois evoluciólogos resolverem formar uma dupla, mas dupla assim, casal mesmo, né? Olha, raramente, o que eu sei, a maioria não é assim mais. Pois é, não tem lógica, mas olha aqui, a maioria já não quer saber de fazer uma dupla, por exemplo, de desperto com desperto. Porque já vai ajuda mais no dia a dia, né? Não é. Não, porque vai vão ajudar menos. Não, assim, o convívio você tem que ver o processo da assim, interassistencialidade. Quando o povo pensa nisso, é interassistencialidade. Agora, não fica pensando que é só a pessoa que é duplista que vai pensar nisso, não é? Raciocina aquela consciência na condição de mini peça assistencial. Vocês estão começando a entender isso ou não? Vocês estão vendo que nós estamos entrando nos assuntos, tudo compostos, difíceis, mas que é o jeito. Eu estou tentando trazer para vocês as nuances do processo, para vocês verem. Entende? Agora, algumas perguntas de vocês atualmente aqui, fisicamente, são melhores que aquelas que vocês fizeram no curso intensivo. Um enumerador que me falou. Então eu falei assim, não, então aí quem tem que reconhecer sou eu, porque é o meu serviço. Eu falei assim, não, mas é isso que eu quero te falar. Isso é enumerador, cara. Então veja o nível, mas aí eu virei para ele pessoal, eu não tenho muito mérito nisso. Por quê? Eu estou falando mais do que aquele curso Renquem inicial de vocês. Você está entendendo? Eu conheço esse. Então, não tem vantagem. Aqui, não tem vantagem. Por exemplo, você, aqui ó, ele está dando uma aula de aritmética, você chega lá com a matemática superior, engoliu tudo. Não tem vantagem nenhuma isso que você está fazendo. Você está abordando um nível superior, então não adianta. Você está entendendo? Aqui no meu caso. Mas ele falou que isso já está acontecendo aqui. Vamos entender, né? Eu estou tentando entender isso tudo com mais detalhe. Valdo, dá para explicar melhor essa questão de que aqui está ensinando coisas mais do que o Ita ensinou? Ou nós estamos perguntando mais? Né? Isso. Deixa eu te explicar. Escuta, vocês fizeram uma série de perguntas sobre esses assuntos todos quando vocês tiveram o curso intermissivo. Mas muitos eram inibidos, não conheciam nada, bobocas totais, usando a palavra mais ou menos boazinha que a gente gosta de falar aqui, jejunos. Quer dizer, totalmente, vamos dizer, na mamadeira, no coeiro, nas fraldas e etc. e tal, no babadouro, entende? Então é diferente. Agora vocês vieram para cá com esse, vamos dizer,
esse acervo já de ideias da Conscienciologia que nós mostramos, dentro do processo evolutivo e multidimensional, já tem ideias que transcendem aquele nível de perguntas que vocês faziam, primaríssimas. Hoje a gente vê essas perguntas aqui, ó, quando aparece o questionamento. Mas também... Então, por exemplo, muitas dessas questões que o Pedro Tertuliano faz, você fala, não, mas isso a gente sabe. Tem gente aí que fica até meio chateada. Não, mas isso é... Que bobagem. Bobagem o quê? Essa é a bobagem sua. É o caso da gente lembrar. Você era assim. Não fica agora cuspindo no bofe, que é isso. Pela lógica, se a gente pergunta coisas mais evoluídas, o curso também é mais evoluído do que era lá. Não, algumas coisas, uma ou outra matéria, você está entendendo? Certa disciplina, certos temas, assuntos, nós já estamos transcendendo. Eu já avisei isso aí, que eu ia chegar nisso, lembra que eu falei? Sim. Mas não existe intermissivistas hoje fazendo curso intermissivo já pela segunda, terceira vez, estão muito melhor que nós? Tem. E aí? Não, assim não é, são mínimos e poucos. E esses geralmente, às vezes, estão fazendo como quase que repetentes. Uma boa parte deles. Pensa na repetência. Que o cara chegou, por exemplo, houve um acidente, uma doença, alguma coisa e morreu mais cedo. Como é que... Só aquilo clefou. Então houve um processo de aborto da vida, da proex dele, abortou tudo. Então a gente admite que é uma microminoria que já está realmente no segundo curso, só os que repetiram. Ixi. Micro. Escuta, já é uma microminoria que está no primeiro, pensa no segundo. Piorou a nossa situação. Como é que é? É a situação piorou. Aqui é a submicro infra. É a nano. Não, submicro infra. Nano. Sabe como é que é? Professor, aqui, ó, na patologia... Aonde? Na patologia, você podia comentar os dois últimos itens? Os dois últimos. Os dois últimos? O saldo multiexistencial. Patologia. Isso. O saldo multiexistencial dos erros e acertos a 2, quer dizer, é ver a ficha, né? O que a pessoa pensa, como é que ela é. E os débitos grupo kármico contraídos conjuntamente a serem resgatados a 2. Esse aí é terrível. Esse é o máximo. Você pode falar um pouquinho mais isso aí? Por exemplo, quando vocês vêm, você e o Chico, vêm para me ajudar e fazer morango, é porque vocês estão me devendo muito do passado. Não. Fica a fábrica de morango do Chico. Você está entendendo como é que é? Isso aí é seríssimo. Depois de mais de 50 anos que eu não comia morango, com o Chico eu comecei a comer morango de novo. Não, você já pensou acerto o grupo kármico comigo? E com o resto? Comigo, a Graça, nós todos. Esses aí a gente come. Professor, aqui, ó. Como é que você vê a dupla evolutiva de paraprocedência diferente? Como é que você vê essa condição? Isso aí é muito comum. É muito comum. Por quê? As paraprocedências podem ser diferentes em matéria da parageografia, mas não do ponto de vista de nível. Às vezes é mais ou menos a mesma coisa, mas o local é outro. É igualzinho, por exemplo, uma pessoa que é do Rio, a outra de São Paulo. A diferença é mínima. É tudo de metrópole, no caso aqui, poluídas. Professor, aqui no Rio. Mas, então essas coisas são relativas. Tá. E numa outra condição, por exemplo, a pessoa é intermissivista e o outro não é. Isso fica fácil também de definir no curso intermissivo. O intermissivista tem que fazer concessões para ajudar o outro. Essa aqui é uma dupla fora de série. Tá, mas é a isso... chamada dupla que não é equalizada. Ela é alterada. Então isso aí é muito importante. Tá. E isso é fácil assim de equalizar os encontros a partir desse... Não, aí depende da pessoa, aquele que tem mais lucidez. É aquilo que eu chamo a cabeça energética do casal. Quando eu falo cabeça energética, quer dizer, é uma cabeça parapsíquica do casal. Ou, se você quiser, uma cabeça da IE. O que é IE? Inteligência evolutiva. Então, a cabeça da IE. Isso é que é importante.
E aqui, mesmo que a pessoa tenha assim, alguma lucidez, eu queria saber assim, também como que são feitos esses encontros amparadores. Sim. Agora, deixa eu só te falar. Dentro do nosso contexto, da Cognops, tudo isso, essa dupla, que a cabeça da IE é séria, ela se dá mais pelo lado da mulher. E é o mais complexo que tem. Por quê? Porque tem mais mulher. Vocês estão entendendo ou não? Preciso explicar mais. Isso é bom guardar na cabeça. Muito sério. Isso aí para a gente entender os outros. Escuta. Uma cabeça do casal, cabeça da dupla evolutiva, que é a partir daí que a pessoa tem inteligência evolutiva maior, se acontece com a mulher, é mais sério. Cria mais problemas para ela. E outra coisa, é o que acontece mais aqui. Porque tem mais mulher. Eu sei que a população tem mais mulher, mas não é isso. O nosso nível de mais mulher aqui é óbvio. É diferente. E outra coisa, eu ainda não sei. Por exemplo, ainda não pude comparar os processos demográficos do planeta com o nosso, das coisas. Eu ainda não sei, ainda não deu para ver, eu não confio em nada até agora. Eu estou esperando aquele cara lá, ó, professor Flávio. Ele que vai falar para a gente quantos tem, como é que é, qual o percentual. Aí a gente vê na ONU, na organização lá, para ver a demografia. Qual o percentual de mulheres a mais lá? E aqui, como é que é? O que vocês acham? É mais ou é menos? Aí é chute. Professor, dentro da pergunta da Marguerite, só para pegar o gancho dela, essas concessões, o senhor pode expandir? O senhor falou quando tem um que é mais da procedência, mais ele faz concessões ao outro que não. Ele vai fazer, por exemplo, vem um aí que estava para procedência de maior evolução e encontra com o outro. Se a IE dele é superior, ele tem que fazer mais concessão. A inteligência evolutiva, ele entende mais do riscado em matéria da evolução, do trabalho, da PROEX, da vida humana, da vida extrafísica, da intermissão. Entende? E esses encontros lá, professor, como é que... Aqui, a Marguerite, de novo. Aqui, ó. E esses encontros lá, como é que são? A pessoa é de uma procedência... Desafio se atrai. Lá a preparação é tranquila? Nisso que tudo resolve. Desafio se atrai. Agora, ó, extrafisicamente, uma pessoa, ela tem capacidade maior da inteligência evolutiva. Então, vamos supor que ela já tem noção do que é ataque ritmia. A hora que ela joga a emissão da micro-onda dela, ela vai ser, opa, tem gente aqui, tem. É interessante a gente ver isso. Uma outra coisa, ela vai lá na parapsicoteca, vê alguma coisa que mexeu com a determinada vida dela, no ano 650. Tá? Ela começa a pensar em certas personalidades, começa a irradiar, daí a pouco ela chega lá. Você está entendendo? Então, os afins se atraem. Agora, vocês, a maioria ainda, não pensa nessa questão da taquiritmia e da evocação automática. Isso tudo existe. Agora, ó, o Zé Filho era especialista nisso. Muita gente que apareceu no Pandeira, porque eu captei. Fiz irradiação. Agora, aqui eu não falo irradiação. Quando eu comecei a falar no Instituto, não, o cara foi pego a laço, no pasto. Lembra do laço? Não, a gente pegou a pessoa a laço, no pasto. Pois é. Aquele negócio, tem a capção de cavalo, égua, vai lá e pega uma, joga lá e puxa. Não, agora o processo todo é a localização e a identificação. Agora, isso pode ser feito de diversas maneiras, essas coisas ocorrem. Olá, professor Valdo, aqui. Na fatologia, quarta linha, sim, as pesquisas do duplismo emancipatório. Emancipatório, o processo todo é o seguinte: o duplismo que emancipa, quer dizer, que permite a evolução, que ele é bem-sucedido, exitoso,
Você está entendendo? Então, é uma dupla que se libertou da história. Tudo foi positivo. Tudo que fizeram junto. É isso aí. Essa questão da taquirritmia, evocação automática, também tem a ver pela questão da atração que o epicentro acaba gerando também num grupo para um trabalho. É a mesma coisa também. Tudo a taquirritmia é a base do processo, que ninguém fala nisso, que ninguém aqui entende nada. Então o negócio tem que for. É tanto que lá no dicionário eu estou começando a falar uma opção de coisas sobre isso, com detalhes. É para ver fatos, etc. Seria como se você, epicentrando uma atividade, tivesse uma sonda, um radar de pessoas Não, pensa bem, você acabou de falar epicentrar. Então veja, vai epicentrar com a pessoa consciente disso. Pensa bem o que é que não pode acontecer. Isso é taquirritmia. Agora, o melhor da história é que isso é feito assim. É imediato. Agora, ó, aquele negócio que nós falamos outro dia, daquele fenômeno do desaparecimento extrafísico, a mudança de dimensão, depende da taquirritmia. Tem uma série de condições que envolvem isso aí. Mas agora, só agora que eu estou falando isso, porque antes não adiantava falar. Uma vez eu comecei a falar isso no Centro da Consciência Contínua e deu um gás danado. A povo entender. A todo mundo conta. Quando o senhor fala assim, ó, se você quer chamar um amparador, você vai atrás do assistido. É uma operação inversa dessa irradiação? É lógico, mas aí não é. Aí é porque a pessoa não conhece nada, nem amparador, nem o assistido. Ele é jejum sob todos os aspectos. E ele não tem capacidade para nada. Nem de taquirritmia, ele nem não de nada. evoca, né? Não, ele vai procurar os afins. Se ele vai ajudar alguém, vai acabar aparecendo um amparador. Ah, tá. Ele vai cair na malha do amparador. Processo na malha do Max Mecanismo. Ah, entendi. O quê? Você desligou? Não, é que eu tinha desligado. Ele vai até metade. Tá bom. Seria o mesmo mecanismo que nós temos hoje para a irradiação na questão da dupla, só que com o objetivo, claro, do companheiro, etc., num sentido de você fazer um trabalho, fazer uma construção. Você vai buscando assistir. E nisso o grupo assiste mais ainda. É mais ou menos assim? Pensa só nisso, para vocês entenderem. O que eu estou falando é para ampliar a sua compreensão a respeito do princípio. Os afins se atraem. Pensa nisso. É o jeito. Aí vocês vão ver, se atrai sobre todos os aspectos. Condições, contingenciamentos, instâncias, oportunidades, efeitos, derivações do processo. O pessoal tem que estudar. A gente fala muito em certas leis, princípios, etc., corolário da história e tal, mas as pessoas não levam isso em consideração com detalhes. Ela fica sempre rombuda, só na superfície daquilo que foi falado. Tem que aprofundar, senão não vai não. Porque, de certa forma, está explicando o contexto da interassistencialidade em equipe, em grupo, né? E com mais de uma pessoa. Professor, na interdisciplinologia, gostaria de entender qual foi a ordem lógica usada nas especialidades aqui. Você podia explicar? Você quer saber a lógica de haver essas, a razão de ser? Da ordem das especialidades. Não, a ordem. Não, aqui é para mostrar a situação. Presta atenção. Duplologia, evoluciologia. Uma coisa é a outra. Parapatologia, que é o lado negativo da história, porque se tem pessoas que são antípodas, é negatividade. Contrapontologia é antipodia. Antagonismo é antipodia. Antonimologia é antipodia. Agora, interassistenciologia, já houve a redenção, começou a melhorar. Cosmoeticologia, a interprisão, a pessoa vai saber o nível que está, as consequências daquilo, e depois, proexologia no fim. Você entendeu? A intenção foi boa para expor a situação. Entende? Tem sua razão. Agora, o mais sério aqui é o negativo que está aqui. E colocando a partir da parapatologia. O que é? 1,5.
Uma 13h31. Tem aqui. Esse aqui chegou agora a 1h30. Aquilo ali já está 13h32. Aqui, ó, o outro aqui já está 13h32. Não, eu vou dizer para vocês, é uma coisa que raramente ocorre para eu verificar. Havia um espaço de poltrona entre duas pessoas que estava sem ninguém. E chegou uma concierge das tais que faz o curso e sentou. Agora, estava muito interessada na pessoa da esquerda dele. E chegou uma pessoa pela direita e sentou em cima dele. Ele assustou. Eu vi. Agora, por incrível que pareça, eu estava olhando para a pessoa da esquerda que estava em conexão com ele. Agora, não entendo por quê. Agora, o melhor da história. São duas mulheres aqui. E o que está sentado é um homem. Agora, ele assustou. Sentou nele. Não é que sentou em cima dele, sentou nele. Você está entendendo o que é? Raramente eu vejo isso ocorrer aqui. Por isso que eu falo que muitos ficam nas cadeiras que não tem ninguém. Agora, ó, ele estava muito interessado nas coisas da pessoa que estava mexendo aí. Por isso que eu não quis falar na hora, porque tinha muita coisa aí, hoje já preencheu. Entendeu? Agora, é impressionante a hora que eu vi aquilo. Eu vi o processo extrafísico como se fosse uma consciência. Ele está no curso intermissivo, a gente vê, mas deve ser jejum mesmo. Está bem, está mais para lá do que para cá. Você está entendendo? Lá em São Paulo, às vezes eu vi esses processos lá, no meio de 200 pessoas que haviam lá dentro. Às vezes eu via, foi aí que eu via como é que eles se comunicavam, que lá precisava para eu ver o ambiente, como é que estavam as defesas. Agora, aqui não tem motivo. Agora, Valdo, você acaba não abordando muito isso, mas como que é, mais especificamente, essa relação da tertúlia com o curso intermissivo que está em andamento? Porque todo dia aqui tem. Eles estão entrando cada vez, estão ficando muito entrões. Sabe o que é entrão? Estão muito bisbilhoteiros ultimamente. Mas olha, os amparadores mesmo é que deixam, porque eles estão todos com gente. Eles não vêm aqui grupo solto, não. Então. Sempre tem gente que está olhando. Mas eu digo assim, as temáticas, os verbetes, quer dizer, eles obviamente já influem nisso diretamente. Né? Agora, ó, nesse caso de hoje, eu acho que ele estava interessado no tema que a pessoa está estudando. Então, né? isso que eu estou perguntando. Você sabe, muitos de vocês estão escrevendo no papel do próprio verbete, outros estão com aí, ó, laptop, aparelho. Então tem essas coisas todas. Agora, o que eu acho é o insólito da coisa para mim, o inaudito, que é a coisa mais rara. E outra coisa, espontâneo, eu estou olhando a coisa, quando eu vi que aconteceu, como se eu tivesse... eu já estava um pouco descoincidido aqui antes. Você está entendendo? Isso aí deve ter ajudado. Agora, é um perigo esse negócio, se eu fico um pouco descoincidido, eu começo a ver as coisas todas extrafísicas, isso aí interfere no que eu faço. Eu tenho que cortar. Então, além do seu estado de descoincidência maior, tem algum outro fator, outros fatores, por exemplo, no ambiente que favorecem isso? Não, ali no caso, para mim, é a turma que estava mexendo, o amparador que estava ajudando aí na história, junto com o nosso negócio aqui. Eu já tinha visto antes. Então, ó, eu via que a hora que eles chegaram, me deu uma certa euforia. Então, e esse era um dos que estava nesse... Tá. É um grupo que deve ter mais afinidade comigo. Uhum. Possivelmente é isso. Quer dizer, eu com ele, você está entendendo? Teria alguma relação com a proximidade do Congresso, dos intermissivistas, a presença dessas consciências? Eu penso, porque está cheio de gente aqui. Desde a hora que eu cheguei hoje, aí está assim. E está com um padrão de energia muito mais... Por isso que eu falei o negócio aí para ver. Está muito mais assim, agitado, você vê que tem mais energia. Hoje, eu também já estive olhando lá para fazer o curso em dezembro, né? Dia 22 de dezembro também. Já tem 2 verbetes já destacados para isso e tal. Volto. Fórum da TENEP. Aqui em cima.
Você falou do pandeiro ali, da taquirritmia. Então, o que acontecia era o seguinte, deixa ser isso que eu vou falar. Eles levavam as consciências lá no pandeiro, você via, e aí quando você retornava, através da sua taquirritmia, você localizava? O negócio é mais sério. O nosso amigo Zéfiro teve muito contato com a taquirritmia durante a intermissão. Então, ele mexeu, encaminhou. Como é que é o negócio? O que foi? Fala no microfone. Ele fez isso. Isso aí orientava as pessoas. Então, aquilo tinha relação. Agora, era a taquirritmia que levava pela afinidade ele encontrar esse povo que era lá. Esse povo todo tinha muita relação recente comigo. Eles apareceram, era tudo levado para o pandeiro. Sim. É como se você chegasse no lugar e falasse, olha, nós vamos ter uma reunião que vai ter o Zéfiro, quem é que quer ir lá? Aí o povo ia. Você está entendendo? Porque tinha razão. Aí eu encontrava, etc, tal, opa, como é que vai? Atualizava as fofocas de um, de outro, tal. Foi um monte assim. No início era pouca gente, com o passar do tempo aquilo foi aumentando. Agora, teve época que eles permitiram ir outros, porque tinha aquela pessoa que queria trazer todo o conjunto de outras pessoas que, às vezes, as concierges não tinham ideia nenhuma daquilo. Então tinha de tudo ali dentro. Esses eram separados, vinha tudo, eles já deixavam. Teve uma vez que eu calculei que devia ter 800 concierges numa dessas reuniões. Agora, ó, se você for pensar, isso tudo é pouco. É que as reuniões que tinha muita gente, quase sempre algumas centenas de concierges. Mas é que elas variavam. Então aí, se você for pensar, eu não sei quantas milhares deram isso aí. Tinha uma anos. Depois aqui. Hein? Aí depois aqui, você estando aqui. Como que isso funcionava fisicamente? Não, o problema é agora, né? Depois disso a coisa veio vindo. A hora que fechou lá foi em 85. Fechou o expediente, acabou. Então eu fui publicar o livro. O livro saiu em 86, Projeciologia. Aí foi o outro patamar. Eu não podia estar mexendo mais com isso, que eu tinha que trabalhar aqui fisicamente. Entende? Então você fez 2 momentos, quer dizer, um que você permitiu, vários momentos. Esse aí foi um deles. São vários. Outra coisa, eu depois tive que passar uma temporada por causa da minha saúde, que eu acho que foi erro meu também, uma opção de coisa. Que a cor para mim é um problema. Agora, já estive pensando muito em macrosoma. Se eu tiver chance de usar macrosoma na outra vida, eu já sei o que eu vou fazer. Eu já tenho umas ideias a respeito das minhas bobagens. Fazer uma profilaxia de algumas coisas. Calçar. Entende? Isso aí ajuda. Então, por exemplo, só o negócio da minha época do velhinho da bolha. Tive que parar. Depois, o início, a hora que começou as coisas grandes, que eu tive que começar a passar muito tempo fora do Brasil. Tudo, ó, são tempos, espaços, fases, períodos difíceis, todo tipo. Agora, o melhor é esse, a hora que o transventor falou que viria para cá, eu falei, não, estou doido para ir para Foz, não quero saber de mais nada. Tchau. Adeus a geografia. E ele estava certo, e eu também estava. Eu gostei da história, eu tenho minha razão de ser. Entendi. Você entendeu, né, o nível, né? Essa história toda. Agora, gente, dupla contraposta. Se vocês for examinar lá na PEC, vocês vão descobrir muita gente assim. Agora, é um caso para se estudar quando tiver. Professor vale a linha pena B? Porque é muito complexo o processo. Linha B, aqui, professor. Ali na página 18, exemplologia, né, eu não sei se já perguntaram, essa dupla contraposta efêmera. Essa dupla evolutiva com o objetivo com a determinação de ser ela é positiva, ela teve o resultado. Mas ela já nasce com prazo de validade já?
Por exemplo, em função de um cada um tem objetivo, sua de uma qualidade, tarefa. mas o problema não é esse. A pessoa juntou-se com a outra temporariamente, por exemplo, no fim da vida de uma delas. Aquilo vai ajudar. Pensa bem. Tem uma série de condições nisso aí. Ela durou pouco. Às vezes já é para durar pouco. Gente, um casal casa com o outro. O homem com 85, ela com 79. Então, não vai durar muito. Né? Já é, vamos dizer, é uma incompletude anunciada. Valdo, dentro desse contexto aí, na hora que eles, voltando àquele tema, né, na pré-ressomática, eles estão lá fazendo o levantamento dos potenciais duplícitos e tal. Aí estabeleceu lá que vai ser aquele casal, estabeleceu então que vai constituir a dupla. Mas tem todos os riscos, chegar aqui um desviar, acabou não chegando e tal. Esses riscos eles já são previstos também, e nesse sentido... Prevê e vê o que pode para calçar. Mas... Olha, você olha bem isso. Aí ele vê, você também vê isso. Cada um. Mas o que eu digo assim, colocado, tem essa possibilidade de colocar assim, o plano A, plano B, se o fulano não aparecer... Não, às vezes não tem muita chance. Não tem muito chance disso. Não. Nossa, quando vê um, já é muita coisa. Então, quando acontece, aí já é no intrafísico mesmo. Sobre esse caso que eu estava falando de casal, seria bom vocês verem o que aconteceu com o Roberto Marinho. E a Lili. Né? A Lili, porque o caso tudo tem relação isso aí. Esse caso é interessante, porque foi mais... A Lili era uma grande mulher. Eu a conheci assim. Entende? Fora de sério, essa mulher. Agora, o que se passa? Eles se conheceram quando moço, cada um seguiu o seu destino. Quando chegou na certa idade, eles descobriram, e eles se deram bem até o fim. É um caso clássico. Mas no caso do Roberto Marinho e dela, quer dizer, eles se conheceram, acabaram não constituindo um casal naquele momento. Pois é. Ela teve filho, ele teve filho. Interferência, tem um monte de coisa, né? Pensa bem. Mas é um caso para se pensar. Porque você já falou que ele seria uma referência de dupla mesmo, né? Seria pensar nisso. Ela era uma grande mulher, essa aí. Entende? Roberto Marinho era um líder, né, dentro das coisas dele. Tinha umas coisas que eu não apoiava. Eu fazia restrição a ele, uma opção de coisa. Eu sempre pensei isso. Mas ele foi o maior presidente da República que nós já tivemos durante mais tempo. Sendo que nunca foi eleito. Mas foi o maior presidente. Ele tinha a função de presidente da República do Brasil por exemplo, durante décadas. Do que você viu... Entrava presidente, saía presidente, ele está lá. Evaldo, do que você viu, por que eles não constituíram um casal logo cedo? Por que só conseguiram mais... Mas veja, tudo tem preço. Há pré-requisitos. Agora eu te digo, será que eles vão se unir agora como inversor de uma próxima vida? Tudo é possível. Uma coisa serve de pré-requisito para outra. É assim a evolução. Tudo é feito dentro do processo de hierarquia e tudo dentro do processo do paulatinamente, quer dizer, através de paulada. Paulatinadamente. Evaldo, essa questão das consciências que vem aqui do interdicivista, qual é o interesse maior? Por que elas não fazem isso lá? Porque o interesse de vir para cá, em termos de experiência. Gente, elas estão vendo uma porção de coisa, como é que você sabe? Eu serei você amanhã. Ele chega para você e fala assim, eu serei você amanhã. Mas o interesse maior é porque, para a ressomática, talvez, é isso? Tudo, a vida, como é que é, tal, de que modo. E eles se interessam para ver como é que é. Qual o interesse de cada um aqui, como é que funciona. Tem uns que chamam muita atenção, né? Para ver como é que é a situação. Porque naquela dimensão, aqui eles vão ter uma experiência... Por exemplo, aqui a gente vê que os amparadores aqui, esses alunos lá do curso intermissivo, eles têm uma certa folga, têm uma certa liberdade de ver nas coisas. Nos laboratórios a gente não vê isso. Nos laboratórios não deixam ir. É bem circunstanciado. Você não vê isso. Quando acontece é por fora, mas não no laboratório. Agora aqui não, eles têm liberdade de ver. Então aqui é uma espécie de praça pública. Laboratório já é indoors, já é diferente. É intramuros.
quer dizer, é uma experiência que eles não podem ter lá. Eles têm que... Não, aqui é uma experiência sui generis. Onde é que eles vão encontrar gente falando aqui que eles estão estudando? Como é que fica? E aqui é dia e noite o ano inteiro. Tudo que a gente faz, todo objetivo roda em torno disso. Professor, aqui no ar, eu queria que o senhor falasse um pouco na questão extrafísica, da dupla evolutiva. Então, os dois, teoricamente, têm amparadores. O senhor pode falar um pouco da relação dos dois amparadores? Não, como é que o problema funciona todo esse sincronismo? Não, tudo é um processo de afinidade, de empatia. Se tem mais assistência. Se tem menos assistência. Aí varia infinito. E outra coisa, uma coisa é você projetar uma vida, outra coisa é você vir aqui e dar certo. A quebra de vidas e de recursos que foram, vamos dizer, dentro da prospectiva, foi feita a perspectiva da prospectiva de toda a profilaxia, de tudo que foi, era enorme e varia de casal para casal. Então, por exemplo, tem casal aí que às vezes a quebra foi de 70%, o outro foi de 10%. Tudo aconteceu como eles queriam. Então, eu, por exemplo, com o caso da meu pai e minha mãe, deu tudo certo a respeito, principalmente do meu processo com a minha mãe. Mas eu passei pelo parto laborioso dela, aquele negócio todo. Entende? Mas tudo eu vi que eu tinha que passar. E eu vim. Porque eu sou ousado, intrépido, corajoso e outras cositas mais. Determinado, obstinado, tenaz. Você está entendendo? Que eu estou falando mais da questão dos amparadores. Como é que é a relação dos dois? Não, amparador às vezes é um só que tem para os dois, você já conhece há muito tempo. Mas é que tem os outros, tem o segundo, o terceiro, o quarto, tudo depende da afinidade. Olha a empatia. É porque aí eu ia entrar nesse, uma outra coisa, amparador, ele aparece, primeiro pela empatia, mas segundo é pelo trabalho. A assistência que vai ser feita. Então tem casos que é um amparador só para os dois? Não, lá dentro. Tem um que tem mais com os dois, mas ele vai trabalhar só com um. Depois, o outro é o segundo. Tudo tem isso. Que aqui no nunca é um só que vai tratar do casal. É porque eu queria entrar no fatologia, a última linha aqui. Os débitos, grupo kármicos contraídos juntamente. Contraídos conjuntamente a serem resgatados a dois. Então, aí um amparador. Um amparador aqui, outro amparador aí. Não tem nada, tudo separado. Agora, é lógico que entre aqueles amparadores, às vezes tem um que tem mais afinidade com os dois. Depende. É o que eu estou falando. Olha a empatia, que você vai esquecer o resto. Mas o que você queria? Pode falar. Você falava de que tem duplas que têm quebras de 10%, outros que têm de 70%. Como você avalia isso? Quais são os itens principais que você avalia? Por exemplo, Roberto Marinho, qual foi o percentual? Tem que estudar. Cada um tem que ver os detalhes, uma série de condições. Uma pessoa que só conseguiu encontrar com o outro depois que a mulher casou 3 vezes, o homem casou 3 vezes. Eu vi isso nos Estados Unidos. E o negócio estava... Agora eu falei assim, agora vai dar certo para vocês. Vocês erraram isso tudo. Foram bater na cabeça por aí afora. Mas, por exemplo, no caso deles, eles se conheceram antes. Por que eles não... Pergunta para eles. O que... Às vezes a mulher já estava grávida. Como é que fica? Quantos casos eu já vi desses? Outra coisa, às vezes um estava na pior, a situação estava precária, a família. Outra coisa, a pessoa ainda tinha que fazer um curso, ou estava com um big de um compromisso que não podia escapar daquilo, e era totalmente impeditivo do processo. Tem que pensar. Gente, a vida é complexa, em matéria de relacionamento. Agora, empatia, pensa nisso. A base é isso. Uma outra coisa. Quanto mais empatia e serviço a pessoa tem, maiores são os candidatos à dupla, seja homem ou seja mulher. Então, por exemplo, aquela pessoa que é uma solteirona, que chegou do jeito que eu tenho lá, que eu recebo um monte de e-mail,
Tenho 52 anos, resolvi não casar e nem ter filhos. Você está entendendo? Isso tudo tem que ver. A vida dela agora está muito solitária. Então ela manda um e-mail me pedindo apelo para pegar os amparadores, ver o que quer que faz com ela. Agora veja, isso é hora de fazer isso? A outra está com 43 anos, está junto da mãe, está tomando conta da mãe. É a única que sobrou da família toda. Não, resolvi não casar, nem ter filho. Entende? Então aí vem. É uma série de condições difíceis aí, precisa ver por quê. Agora, tudo às vezes tem razão. Por exemplo, um caso desse, se a gente for estudar, a pessoa deve ter tido um trauma violento na vida anterior. Violento. Chegou nisso. À toa, nada disso ocorre. Tudo tem uma raiz, tem uma etiologia, uma causa óbvia. Precisa ser localizada, identificada, estudada com profundidade, para ver o que pode fazer. Mas é um fato. Agora, meus e-mails têm essas coisas todas que eu recebo aí. Ontem me deram um pacote. Um monte de coisa desse tipo. Agora, tem casos que é difícil. Muito difícil. Que a coisa é aquilo que a gente falou interior, é ingresia. Acumulou muita ingresia, você está entendendo? Conflito. Vai acumulando demais. Eu queria entender esse caso. Pelo que eu entendi, a questão daquela pessoa que ela passou a vida inteira sem constituir dupla, passou sozinha o tempo todo, né? Que tipo de trauma que pode ter acontecido na vida passada, assim? Calma. Ela sofreu muito com o negócio, falou que não ia ficar com ninguém, teve uma vida já no fim, que ela queria ficar sozinha. Então ela vem com essa ideia. E às vezes aquilo está fechado. É difícil o negócio. Tem disso tudo. É tudo. E outra coisa, a hora que ocorre isso, você sabe que a pessoa com as energias, indivíduo, o processo da própria transfiguração que mexe no psicossoma e mexe no holossoma, vai piorando tudo na pessoa, né? Ela vai ficando tudo alterada. Então, por exemplo, ela já não fica dada, doada, não tem força presencial, não tem atração, ela não é atraente, e por aí vai. Você está entendendo? Tudo dela vai encruando. A coisa vai piorando para aquilo que ela fez. No interior, às vezes, eu atendendo os outros, chegava uma mulher, eu comigo, essa aí é solteirona. Eu olhava da batata. Eu conheço chama faces, ou, se você quiser, faces. Você está entendendo? Que é o processo. Existe vamos dizer, o visual, a fisionomia. Você vê direitinho o processo da solteirona. Existe isso. E olha, tem gente que pensa que isso é um processo de uma visão sexual ou qualquer coisa, mas não é. É um conjunto de manifestações sociais, não é sexual, sociais. A pessoa muda. Isso é muito engraçado. Agora, eu estou falando daquela solteirona que não tem nem homem nem mulher, hora nenhuma, que não entendeu como é que é? Solteirona mesmo. Não é solteirona, prostituta. Porque existe muita que são prostitutas, isso é outra coisa. A solteirona prostituta não é solteirona, ela é prostituta, antes de mais nada. A outra não. Analisando a história da rainha santa aragonesa, ela teve um casamento muito difícil e o filho tinha muito problema com o marido. Eu queria saber se enquadra nessa condição de dupla contraposta, mais ou menos. Por um lado, ela super amparadora. Isso a gente tem que perguntar para ela. Mas daquilo que você... Se de ver como é que é o cara, como é que foi e tal. É uma opção de coisa aí. Não, você não tem ideia. Tem que ver. Ela é muito hábil, muito paradiplomata, muito inteligente. Uhum. Escuta só, Pedro, só esse processo dela remanejar, os processos da substancialidade, ectoplasmia, sai de baixo, isso aí não é para qualquer um. Uhum. Que vidas que ela teve para levá-la a ter essa desenvoltura nesse aspecto. Uhum.
Não foi essa a vida da Igreja Católica. Isso aí vem de muito tempo. Como é que faz? Muito sério. Agora, eu sei que é de muito tempo, porque eu vi, né? Ela falou assim, a gente estava aqui. Mostrou em Verona, mudou todo o panorama. Aí eu comecei a ver, ela encheu aquele negócio em cima de mim, quando eu vi, sim, já lembro. Aí eu comecei a lembrar de tudo. Agora, você há de ver, depois daquilo, eu estava muito ocupado para ver os livros lá, tinha que acabar. Eu estava doido para terminar aquilo, para eu andar e ver o resto. Mas praticamente quase não deu, porque era só 10 dias que eu tinha marcado, né, para passar lá. Agora, lá mudou tudo. É que depois eu fui olhar, não dava, né? A hora que eu cheguei, vi açougue de cavalo, só de carne de cavalo. Fiquei meio desanimado. Não quis mexer mais com aquilo. Entende? Ok. Agora, esse verbete, ele tem uma palavra que não é muito usada, a biencapsulação dos componentes da dupla evolutiva. Isso está na fatologia. Isso aqui é aquilo que eu chamo de... e o que chama atenção também, né? E nós chamamos que é o chamativo. Entende? Esse é dicionário, né? Tem muito. Agora, o bi aqui no caso, no casal, é uma coisa que não é para todo dia, né, que a gente tem. Vale a pena pensar nisso. Professor, aí na interdisciplinologia, sim, a gente está fazendo o curso lá do verbetografia, eu só queria saber por que não entrou aí a conviviologia. O que é convívio? A conviviologia. Não, é porque isso aí já, a duplologia já é conviviologia, né? Às vezes eu não ponho, porque bate pensando, que é o óbvio. É igualzinho por sociologia, a dupla evolutiva é da sociologia. Se a gente for pôr isso, todos aqui eu posso pôr 50. Todo dia, a gente não põe muito. Eu ponho um mínimo de 10, sempre. Essa palavra que o senhor falou, biencapsulação, essa encapsulação está no mesmo sentido de encapsulamento ou é uma outra ideia? É você que sabe, te vira. Eu que te pergunto. Ô professor, fala um pouquinho mais dessa biencapsulação da dupla. Como é que você vê isso aí? Como é que se dá isso aí? A biencapsulação dos componentes da dupla evolutiva. Um encapsula o outro, reciprocamente. E eles vivem com aquilo. Então, por exemplo, eles vão no lugar, um encapsula o outro, aquele que tem mais força, a cabeça energética do casal. Então, os dois ficam protegidos do processo, não tem problema. Agora, isso é importantíssimo. E a gente que tem clarividência, que olha para a psicosfera, precisa ter muito cuidado. Foi aquilo que já aconteceu lá no Rio uma vez para mim, eu fiquei com cara de tacho danado. Estou pensando que a mulher do cara era aquela que estava com a maior energia ali. Fui olhar, não era a namorada dele, e a mulher não sabia. Eu falei assim, me perdoa, errei e tal, mas não teve mais jeito. Fiquei com cara de tacho, erro total, absoluto, sem saída. Agora, não me falaram nada, né? Ninguém também expôs nada, a pessoa aparece, mais nem menos. E eu com a cara melhor do mundo. Eu gostei muito de conhecer a sua esposa, sabe? E faço cumprimento. Era justamente a namorada do cara. É que eu vi que a aura estava aqui, os dois. Não era a outra mulher que estava aqui. Foi pela aura. Então é preciso ter cuidado quando você vai ver a psicosfera. Não dá para avalizar a vida humana, a vida social das pessoas. Não, essa aí foi grandona. Agora, depois desse, eu também acho que nunca omiti mais nada. Porque, boca, para que serve você? Para cantar. Quem quer? Via qualquer coisa para me falar, era a coisa mais rara. Entende? Agora, isso aconteceu numa condição muito drástica. Socialmente drástica, difícil. Agora, você sabe, no Rio, isso foi no Rio. No Rio acontecia de tudo, né? Até o caso daquela mulher lá que foi para me desafiar no consultório com as amigas dela.
E que eu vi o negócio todo depois. Não, vocês vêm aqui terça-feira. A hora que eu falei, nossa, você sabe aquele negócio, não só ela, mas as amigas que estavam juntas, todas ficaram de todas as cores, arco-írico. A hora que eu disse, e eu comecei a descrever o cara, como é que era, e o carro, eu dei a marca do carro, a cor. O pior da história, eu falei sobre um motel. O negócio era bravo. Agora, ó, a pessoa saiu de lá, na hora dela ir embora, se despediu, etc., olhando para mim assim. Mas era o jeito. Agora, não foi feito um mal muito grande, porque não tinha maridos nenhum, era só as esposas que estavam ali do povo. Não tinha marido, porque se tivesse, estava danado. Mas as amigas não sabiam daquilo. Isso aqui é o pior, eram duas. As duas amigas não sabiam. Agora, era demais. A hora que eu falei o negócio, que deu aquele choque, eu virei para as duas amigas dela que estavam. Falei assim, vem cá, vocês não acham que eu devia fazer isso que eu estou fazendo? Você acha que eu estou sendo descaridoso de falar uma coisa dessa? Eu preciso de alertar a amiga de vocês. Como é que ela chega aqui, praticamente me insultou aqui na frente de vocês duas? Foi ou não foi? Eu falei, não, nenhum de nós aqui vai dizer você está certíssimo. Agora, ninguém esperava isso. Ela às vezes falava, ninguém esperava uma coisa dessa. Outra coisa, eu não disse para vocês que eu não brinco em serviço. Se os amparadores me dão carta branca, sai de baixo. Eu vou falar tudo. E lá nesse caso ele fala, pode descascar. E foi. Agora, ó, talvez tenha sido um dos fenômenos mais bravos que eu fiz, assim, com o resultado mais drástico. Uma outra coisa. Essas senhoras me respeitaram demais daí em diante, sobre todos os aspectos. Trouxeram mais gente para o meu consultório. Você está entendendo? Gente deles, inclusive parente. Agora, os homens, seja o marido ou o namorado, eu nunca vi da dona. Esse aí nunca apareceu. Mas o povo, que era amigo, tudo eu cheguei a ver. Agora, foi questão de 6 dias a gente resolveu o problema. Agora, a dona desafiava tudo. Eu não sei o que houve, porque eles nunca mostraram o trauma que ela deve ter sentido antes, alguma coisa que aconteceu, que ela era tão revoltada contra esse processo. Está entendendo? E outra coisa, você sabe, esse povo, existe aquelas mulheres que é socialite, então, que fala demais, né? Expõe tudo, né? Essa era desse jeito. E outra coisa, cada uma mais enfatelada e arrumada do que a outra. Agora, tudo foi que eu tratei de uma, depois tratei de outra. E essa então foi que eu estava acompanhando que eles iam numa festa. Então passaram no consultório. Foi aí que viu aquela conversa, aquele negócio, a dona veio e me descascou, na frente das duas amigas. Eu falei assim, vem cá, mas isso está sendo muito gratuito. Eu desafio você. Você quer me dar um prazo até terça-feira, que eu vou falar umas coisas a seu respeito. Quer saber? Acabou. Eu não conhecia nenhuma, nada. Conhecia as duas que eu já tinha tratado no consultório. Era uma delas que ia passar lá, que era a última que eu ia tratar. Ia passar para ir para uma festa. Tudo aconteceu assim. Agora, nenhuma das 3 esperava o que ia acontecer. Primeiro, as duas amigas jamais esperavam, tinha ideia de que aquela amiga delas estava traindo o marido. Nunca. Eu não ia pensar numa coisa dessa nunca. Você há de ver uma olhando para a outra e olhando para a outra. Por isso que estou falando, ficar de todas as cores que você pensar. Um fato desse que eu desejaria ter filmado, mas você sabe, geralmente são coisas que não se faz. Né? O que você queria? Só posso dar um recado sobre o Congresso? Fala. É que nós já estamos no seu curso com 286 pessoas. Eles falaram agora? 286. Então, acho que vai passar daqueles 300. Que devem ainda tem pessoas aí para fazerem a inscrição. Depois de amanhã. Depois de amanhã. 8 da manhã. E no Congresso nós estamos com 114.
Tá? Sim. Então, só para quem ainda não se inscreveu, tanto num quanto no outro, para já fazer isso, para não deixar para a última hora. Agora, acho que com a minha a gente deve pedir mais de 300, né? Porque vai... Se o AMI está consciente disso. Tem que ver, talvez uns 330, mais ou menos. Ele vê. Não, ele sabe mexer com isso, ele vê o total. E ele está pedindo ajuda aí para ajudar a grampear. Então, ele tem que fazer mais de 300. Pelo menos uns 330 eu acho que valeria a pena. Mas 300, se já está 286, 300 eu acho arriscado. Professor Letra, o senhor já viu o caso, por exemplo, de líderes do passado que no intermissivo resolveram constituir uma dupla evolutiva para assistir um número maior de pessoas? Como assim? Não estou entendendo. Assim, líderes do passado, né, que lideraram, né, que tem uma representatividade, que resolveram, a gente tem que resgatar essas condições com esses grupos. Então, vamos constituir uma dupla evolutiva para trabalhar junto. Mas tem muita gente que pensa nisso. Agora, quando o negócio é muito enrolado, não dá para fazer dupla evolutiva, não é todo mundo. As pessoas vêm e aquilo segue o instinto. É um processo instintual. Então as coisas ocorrem, acontecem. Mas não tem coisa tratada antecipadamente, não. Um contrato anterior, não existe. A maioria não tem nada disso. O processo de dupla evolutiva é minoria. Entende? Não é bem assim, não. Agora, casamento tem de tudo, né? Desde a antiguidade. O processo é antigo. O matrimônio, o consórcio, o conúbio, tem de tudo. Isso varia muito. Mas agora, gente, o que mais que é que falta aqui para a gente ver com vocês? Nós falamos aí na maioria dos casos. Questão que você sempre coloca, né? Quanto mais a pessoa vai evoluindo, a tendência é ela fazer uma dupla para poder, não no mesmo nível, né? Você comentou ainda há pouco também, para poder fazer mais assistência, né? Num nível, com uma pessoa num nível inferior, evolutivamente falando. Mas essa escolha, vamos pegar o caso de um evoluciólogo que vai fazer isso estrategicamente, porque para ele não precisaria, mas vai fazer isso para poder fazer assistência. O par que ele vai escolher sempre tem alguma posição de liderança dentro de um contexto? Não, que vai infinito. Ele entra para ajudar o processo interassistencial. Então, isso é que manda, é o que predomina, é o que indica, é o que manda. É o jogo de manda esse. Então ele faz baseado nisso. Mas aquela pessoa, normalmente não vai afetar várias outras? Quer dizer, mas depende dos filhos que eles vão ter, esse negócio todo, é isso que ele vê. Ele vê aquele encadeamento que ele pode fazer. Às vezes ele pega a pior condição. De todos. É aquilo. Isso varia, então, ao infinito. Isso aí muda muito. Uma outra coisa, nós precisamos agora de começar a pensar o que acontece com vocês. O que vai dar, extrafisicamente, o que vai dar. Como é que é? Como assim? É da agora para frente no nível que cada um aqui está. É isso que vocês têm que pensar. Evolução não tem problema, ele sabe se definir e tira um pouco fora dele muito. Está bem caminhado. O problema somos nós aqui, nós temos que nos mexer, para ver o que é. Não se preocupe com o transmentor. Ele sabe sair bem da situação. O que tem? Hoje você falou muito da taquirritmia. Você podia aprofundar que eu não pesquei bem. Taquirritmia é o seguinte, é aquela consciência que é capaz de pensar, sentir, agir de uma maneira abrupta, relampagueante, perante qualquer coisa. Então, por exemplo, ela é capaz de deslocar de uma dimensão para outra, do ponto de vista geopolítico, da geografia, instantaneamente. Ela é capaz de mudar de uma dimensão para outra instantaneamente. Entende? Então, outra coisa, ela é capaz de fazer, às vezes, uma clarividência à distância, que é a clarividência viajoura, instantânea. Então,
pense nisso agora do ponto de vista geral. Então, uma das coisas, por exemplo, que isso é que o Zéfiro está fazendo uma força danada para ver se consegue, porque tem muita consciência, que ele viu o Consciex que já fazia isso, que é você ver uma Consciex que aí, ó, você está lá na intermissão, naquela intermissão é a primeira vez que você vê a Consciex. Então aí você sintoniza aquela Consciex e já vê tudo a respeito dela na hora. Porque ela teve contato com você. Através daquele fio de contato, você puxa a linha, puxa o fio da meada instantaneamente. E você já vai ver uma opção de coisa dela. Isso tudo é possível. Você tinha tocado, você falou agora do Zéfiro, você tinha tocado a relação do Zéfiro. Ele tinha, lógico, essa taquirritmia, né? Sim, todo mundo aqui já começa a ter. Isso aí já foi falado também em certas aulas do curso intermissivo. Quem se interessou já começou a se mexer. Agora o problema não é esse. A maioria de vocês já viram outras consciências assim. Se você encontra com um evoluciório, você vai ver isso. Se você encontra com um serenão, você vai ver isso. Tudo é rápido. Entende? Então veja, a vida é movimento. Então, quando o movimento é rápido, é ataque, ritmia da consciência evoluída. Mas entre tudo nós... é mais rápido. Então, por exemplo, tudo que eles fazem rende muito mais, porque é tudo feito com muito mais eficácia, em pouco tempo. Ataque e ritmia, você está falando em termos de evoluciólogos, sei lá, mas não, estou falando em nossa. Nós a aqui nossa também, mais importante é a nossa. Nós atingimos. A gente já tem. Nós então, já por exemplo, temos. aquela pessoa que é muito brádia aqui, ó, ela está na outra ponta. Ela tem que fazer força para ficar normopsíquico, depois taquipsíquico, depois ela pensa. O processo da taquirritmia seria a terceira coisa depois dela. Por isso que eu vivo falando. Agora, a tendência nossa é você ser as 4 coisas quando você bem entender. Então, você é bradipsíquico, você é normpsíquico, você é taquipsíquico e é taquirrítmico. Esse é o ideal. O bradipsíquico não dá para usar também, dependendo do caso? Né? O quê? Você usa o bradipsíquico também, depende do caso. Você está com uma pessoa brade, você tem que ser brade. Com ela, às vezes até é bom. Não, então, slow motion, câmara lenta, mas então, vamos pensar. Entende? Na passividade ativa, a pessoa é TAC, quando consegue. Lógico. A mais importante é a inteligência super. É que é um paradoxo, né? Passividade ativa. E ela, por isso que é preciso ser brado naquela hora. Não. A pessoa é brade, mas é TAC. Pois é. É preciso ser brade ali. Você... Como é que ela vai ser... Por isso que eu perguntei. Porque como é que ela vai se entregar? Ela tem que ser brava. Não, então, para dar passividade... Mas ela tem as 4 coisas simultaneamente. Ela se faz brade, mas não, o TAC... Ela é 4. Ela é 4 e... Com ela tem que ser aritmético. Ela não é. 2 mais 2 igual a 4. É lógico, é tudo junto. Ela tem dificuldade de sair dos números dentro do processo. A caixinha dela é numerada. Já a caixinha do Locha não é tão numerada assim. Ela já tem uma certa... É o nível do percentual da situação. Você estanca. Você faz fronteira, você faz raia. Essa é a minha pergunta. Aqui, ó, você compartimenta as coisas. Então, essa é a minha pergunta. Você não sai no processo. Não, ela está pensando, é assim que ela fala. Eu vejo isso vai nos anos. Ela melhorou, mas ainda tem. Essa é a minha pergunta de querer saber se o PRAD, se a passividade ativa é TAC. É isso? Isso significa matemática? Significa... Não, é porque eu não entendi isso. Depende, não. Se você for olhar a matemática dentro do taquirritmia, ele varia infinito. Que a pessoa pode fazer cálculo rápido e pode fazer cálculo lento. E às vezes nem consegue fazer o cálculo. E ele pode ser um grande matemático. É igualzinho música. Uma pessoa, por exemplo, pode gostar demais de música, lembra até de a letra, mas ela não entoa nada correto.
que ela não tem senso de musicalidade. Então isso varia infinito, depende do que é. São os lápis, sabe lápis? Não é caneta, lápis, ou seja, lapsos. São os lápis que são as fissuras. Não, aí já é o apagador. Aí o eraser. O eraser, isso aí já é outra coisa. Vamos devagar com isso. São as sinopses da sinapse. Professor, aqui no B. Quando é um TAC que encontra com a pessoa brade, eventualmente, até dá para ele controlar e tal. Agora, quando uma pessoa está no trabalho, convive com a outra que é brade, ou como é que é? A segunda eu não entendi. Como é que é? Quando uma pessoa encontra ocasionalmente com uma outra, uma é TAC, outra é brade, até dá para aquela conversa, né? Ele se adapta. Certo. Quando tem um convívio diário, por exemplo, dentro de um trabalho ou na dupla, em que tem aquela situação antagônica de um TAC e outro brade, isso gera um certo ruído, né? Porque às vezes ele tem um raciocínio rápido. O primeiro ruído que cria é aquele da pessoa que está aprendendo um idioma estrangeiro. Então ela vai falar com um cara que conhece o idioma, ela começa, como eu te falei, ela aumenta o volume. Porque ela acha que aumentando o volume ele vai entender mais. Mas isso é o instinto da pessoa que é assim. Então, aí com o brade é a mesma coisa. Pois é, aí ele começa a dar alteração. Entende? Dá. Então, mas na tomada de decisão. Isso é estática. Então, na tomada de decisão, por exemplo, no trabalho ou na dupla, um tem a sacada rápido, tem a decisão, e o outro, como é que é? Sei, mas agora, se a pessoa é TAC, ela engole todo mundo. Se ela é brade, ela sofre com todos eles. Entende? Agora, se ela é TAC, a tendência dela é dominar todas as posições, as 4. Então, que dica que o senhor dá, por exemplo, para a pessoa que é brade? Para ela não... Brade, eu já escrevi sobre isso, já falando muito. Tem que começar, primeira coisa, expor o processo publicamente. Por exemplo, ela chegar aqui e ser voluntária. Eu quero apresentar o curso que vocês têm, me dá aí. Então o povo fazer questionamento em cima, ela passar pelo ridículo, ela errar, quebrar a cara. Alguns meses ela supera aquilo tudo, começa a ser mais rápida, a pensar mais depressa, tudo. Tem que vivenciar o processo. Agora, dar aula ajuda demais. Agora, o que o parapsiquismo, vamos chamar, não sei se o termo é destrambelhado ou descontrolado, ele ocasiona para algumas pessoas um pouco de brade, né? Aquela pessoa que não domina o parapsiquismo, então ela fica dispersiva. Não, aí é ignorância. A ignorância faz a pessoa ir mais devagar. Ela fica mais dispersiva. Ela não quebrar a cara demais, porque mesmo assim ela quebra. O ignorante, ele tem que ir com calma. Professor, ele não pode ser intempestivo. Entendeu? Professor, aqui no B, para finalizar, eu acho, né? Os débitos grupocármicos contraídos aí na patologia, lá na última linha. Tem algum critério que possa ser colocado para você ter uma ideia, digamos, desses débitos serem reparados em outra existência de forma conjunta ou separada? Doação. Tudo que você puder doar. Faça doação que a tendência melhora. Não, mas a questão é de ser cumprido, de ser sanado na existência seguinte ou nas posteriores. O processo é ver a doação. Todo mundo entra nessa. Pensa na doação, que é o jeito de melhorar. Você entende? Vale a pena. É o caminho. Gente, então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 82 assinaturas no livro de presença, 46 perguntas presenciais, não tivemos perguntas online, 42 votos presenciais e 9 votos online. Os recados de hoje: a Vivian sobre o Festival de Inverno, a Juliana sobre a Biocan e o Marcos sobre o discernimento sociocultural. Antes com vocês, o Fernando sobre o programa Amigos, e gostaríamos de reforçar o convite a todos para o grampeamento de verbetes. Nós estamos com acúmulo de verbetes em virtude do curso. São mais de 2.000 verbetes a serem grampeados. Temos os novos verbetes e os verbetes para o curso de sexta-feira. Então estamos precisando com urgência de voluntários para o grampeamento.
Então, quem estiver disponível, por favor, se dirija ao holociclo para efetivar esses grampeamentos. Obrigado. Boa tarde a todos. Em nome da equipe do programa Amigos da Enciclopédia, nós queremos agradecer ao IPC Polo de Brasília e a equipe do ECP2, que durante o último ECP2 realizado em Brasília no final de semana, acolheu e apoiou a equipe do programa Amigos da Enciclopédia e foram realizadas 9 inscrições no programa Amigos da Enciclopédia. Então agradecemos a generosidade e a confiança desse pessoal na Enciclopédia da Conscienciologia. Lembrando que este mês de julho, no último domingo, nós vamos fazer o sorteio mensal do programa Amigo da Enciclopédia para todos os amigos que estiverem com a assinatura ativa, inscritos. Vamos sortear uma vaga no curso 40 Manobras Energéticas, que ocorre em setembro, um ECP1 patrocinado pelo IPC e um livro Onde a Religião Termina. Vamos também, para o pessoal que fizer inscrição, renovação durante o mês de julho, sortear uma vaga no curso 40 Manobras de setembro e um livro Onde a Religião Termina. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. O Discernimento apresenta a programação do 2º Festival de Inverno do bairro da Cognópolis. Essa programação é uma programação bastante extensa. A gente já começa as nossas atividades na próxima segunda-feira. Vai do dia 25 ao dia 31 de julho. E na segunda-feira a gente vai ter 2 oficinas. A primeira oficina, a oficina de desenho e arte gráfica, com o Pedro Marcelino e o Bruno Silva, das 19 horas às 21 horas. E no mesmo horário também, em paralelo, a oficina de dança do ventre, com a Sádia Scherer, que é funcionária da Fundação Cultural. Então, o festival ele é uma parceria com a Fundação Cultural, está aberto à comunidade de Foz do Iguaçu. Hoje a gente está fazendo uma divulgação via Rádio Transamérica. Então, a gente conta com a colaboração dos nossos voluntários aqui para a organização também do festival e contamos com a presença de vocês. A programação vai estar sendo disponibilizada hoje via internet. A gente vai estar sexta, sábado e domingo aqui na recepção do tertuliário, com a programação, com a venda dos ingressos, com o detalhamento das informações para quem queira um pouco mais de informação e que queira também ajudar na organização do festival. Então, eu vou estar aí colaborando com os demais voluntários do Discernimento. Gente, e além disso tudo, as inscrições estão abertas ainda para quem quiser participar. Tá? A gente vai ter sexta e sábado de noite lá um show de talentos, como se fosse um show de calouros também para divertir o pessoal todo da Cognópolis, né? Então é só falar com a gente tem um ensaio também marcado agora para domingo, depois do Congresso dos Intermissivistas, lá para as 6, 6h30 da tarde, antes do Cineclube, tá? Então a gente espera todo mundo e mais perguntas, dúvidas, é só procurar a gente no Discernimento. Obrigado. Bom, pessoal, aproveitando o gancho, então, do festival, nós gostaríamos de divulgar a Biocam, que é a caminhada bioenergética. Ela faz parte da programação e é uma caminhada onde vocês vão poder trabalhar a energia, interagindo com o ambiente. São 3 sessões de trabalho energético durante a caminhada, com professores, médicos, fisioterapeutas. Essa caminhada contribui no desassédio holossomático e é uma oportunidade muito boa para quem gosta de atividade física e interação com a natureza. Então, para quem quiser participar da atividade, vai ser no dia 30 de julho, né, nesse mês agora, no sábado, às 8 horas da manhã, na Via Forestales, né, que é a trilha que passa aqui pela Cognópolis. E, inclusive, a ideia do curso é que em parceria com o Discernimento, para que o lucro seja doado, todo encaminhado, né, para ampliação da trilha, para que ela chegue até o campus de Acinvex, né? Para quem não conhece a trilha, ela está nesse processo de ampliação e ela busca conectar os campos. Então, o Discernimento, o CAEC, o campus da Acinvex, a Vila Consciência, ela vai passar por todas esse... Obrigada. É isso aí, gente. Então vamos colaborar com a trilha, que a gente precisa finalizar, né, integrar mais aí a Cognópolis. Agora eu queria anunciar também para domingo, às 8h30.
depois do ensaio, quer dizer, encerrando o Congresso dos Intermissivistas, a gente vai ter uma sessão do Cineclube especial, tá, com o filme Você Não Conhece Jack, né, do título original You Don't Know Jack, que é um filme com Al Pacino, que fala sobre a polêmica da eutanásia, da ortotanásia, enfim, do processo da dessomática, sugerindo aí reflexão a respeito da importância da vida humana, né, da nossa vida, da existência humana intrafísica aqui. Então vai ser às 8h30, a gente vai comemorar também os aniversariantes do mês de julho, durante o cine, com uma torta. Tá? Então todos os intermissivistas presentes estão convidados a participar. Tá? Qualquer dúvida extra, entrar no nosso blog, tá? Cineclube Cognópolis @discernimento.org. Tá? Obrigado. E para amanhã teremos o verbete Confronto Sociológico, a especialidade para a sociologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.